Ele já fez aqui a verificação. Vocês notem que ele checa cada linha dessa na vertical aqui é uma seção que ele está verificando. Você pode exibir graficamente aqui esse valor por seção ou o valor total da barra. Nesse caso aqui eu optei por mostrar o valor global da barra, mas ele faz a verificação em cada seção do elemento. Se eu pedir aqui o relatório detalhado da barra, ele já vai checar para mim, ele vai dar todos os cálculos aqui referentes ao cálculo de perfil de chapa dobrada pela NBR 14762 de 2010. Então está aqui o relatório, veja que ele já está um pouquinho diferente, já está modificado, isso na versão vai estar feito também para a NBR 8800, vamos mudar um pouco, é só uma questão de diagramação do relatório, acho que fica mais visualmente mais agradável aqui, mais fácil de entender. Então aqui ele te dá um resumo aqui dos dados de entrada, né? Qual a seção que você está usando, os parâmetros do aço que você está utilizando, qual que é o nome da barra que está lá, que é um parâmetro interno do CIA, e qual tipo de fabricação, nesse caso eu estou perfil de chapa dobrada, né? Qual que é a combinação que ele está utilizando e qual que é o ponto da barra que está sendo o ponto crítico dela no dimensionamento. Aqui nós temos os esforços e aqui os comprimentos destravados. Nesse caso aqui, a gente tem um comprimento de 315 no sentido e o restante a barra está destravada. Vejam que é um perfil U enrijecido nesse caso, né? Eu estou falando isso porque mais adiante nós vamos verificar a flambagem por distorção e ela ocorre justamente para perfis que tem enrijecedor de borda. Então o CIA também já está fazendo essa verificação. Ele está traçando aqui os diagramas da combinação específica que está dimensionando no caso, né? E aqui ele começa as verificações para o perfil de chapa dobrada. Então aqui, nesse caso, esse elemento também tem tração nele, então ele está verificando aqui a parte de esbeltez da tração. Faz a mesma coisa com relação às verificações aqui de escoamento da seção bruta e ruptura da seção efetiva. E no final de cada verificação, ele te dá esse resuminho aqui falando se está ok ou se não está ok. A mesma coisa aqui para flexão, só que aqui a gente já tem o cálculo das larguras efetivas, então ele vai checar elemento a elemento. Né? Então aqui ele começa verificando o enrijecedor de borda, aqui estão as tensões atuantes nele, em cada extremidade do elemento, aqui a relação entre tensões e aqui o coeficiente de flambagem, aqui o coeficiente de flambagem de placa, né? E aqui a largura. Nesse caso aqui ele está me dizendo que o flange é totalmente efetivo, então ele não tem redução para essa verificação. Porém, mais na frente aqui a gente vai ver que ele faz uma verificação adicional, que é a verificação do elemento, que é a verificação da mesa com o enrijecedor junto, para ver se eu preciso reduzir o enrijecedor para que ele realmente atue como o enrijecedor da mesa, então ele faz também essa verificação. Então está aqui no flange, verifica que o flange também é 100% efetivo, aqui estão as tensões de extremidade, e aqui está o coeficiente de flambagem. Veja que ele diz aqui que não precisa de nenhuma redução adicional para que o enrijecedor realmente funcione como enrijecedor. Aqui está a verificação, mesma verificação de flambagem local para a alma, também veja que a alma nesse caso é 100% efetiva. E aí ele começa a verificar aqui então flambagem lateral com torção. Aqui estão os parâmetros que estão lá em cima, está só repetindo o que estava informado lá em cima, para visualizar melhor aqui dentro do processo de cálculo. O momento de flambagem, o momento de flexão para flambagem lateral com torção, elástico, né? Faz o cálculo automático do CB, que é aquele coeficiente para uniformização de momentos, né? E aqui são os parâmetros que serão utilizados para verificação da resistência, e aqui o resultado final da verificação da flambagem lateral com torção, veja que ele já está dizendo que está ok. Aqui é o que eu estava, o comentário que eu fiz inicialmente, que é a flambagem distorcional. Um comentário adicional a respeito desse item é que na nossa norma ele não é explícito, né? A norma só menciona que deve ser verificada a flambagem distorcional para elementos que têm enrijecedor de borda, porém ele não especifica qual que é o processo de cálculo que se deve utilizar. Ele cita alguns exemplos, entre eles o método da resistência direta, que é praticamente uma análise por elementos finitos da seção transversal do elemento, e deixa aberto também para métodos que é o caso
que a gente está aplicando aqui. Nós optamos por utilizar aqui o mesmo processo que é utilizado na norma americana, no AISE, que é essa equação aqui que calcula a flambagem, a tensão de flambagem por distorção da seção. E no final aqui ele te dá também a resistência da seção à flambagem lateral, à flambagem distorcional. As mesmas verificações são feitas aqui para a flambagem em torno do eixo Y, né? Uma diferençazinha aqui entre a NBR 8800 e a 14762 é que ele pede a flambagem lateral com torção também. A flambagem distorcional novamente para a flexão nesse sentido. Aqui as verificações referentes ao cortante, né? E no final ele te dá o resumo das verificações combinadas, que são cortante, momento mais compressão, momento mais tração, e ele te dá uma tabelinha resumida aqui no final dizendo qual que é o máximo nível de esforço que eu tenho na barra, e aqui cada item em separado desse elemento que está sendo verificado. Então, mais uma vez, esse mesmo padrão de relatório vai ser aplicado também em NBR 8800, já está sendo feito, né? E agora, sim, rapidamente, eu queria só passar alguns exemplos aqui de obras que já foram executadas com Sea Engineer e já com a NBR 8800. Eu tenho aqui essa obra, na verdade, uma obra que, na verdade, eu ainda estou modelando, estou começando a calcular nesse momento. Só um minutinho que ela vai abrir aqui para mim o modelo. Isso é um galpão, é uma fábrica, na verdade, né? Ainda está incompleto, na verdade, ela é o dobro desse tamanho. Ela tem em torno de 48 mil metros quadrados. É uma estrutura tipo pré-engenheirado, perfil de seção variável. Tá vendo? São pórticos com perfil de seção variável, aqui não terminei de modelar, enfim. Mas 100% dimensionada, está sendo 100% dimensionada pela NBR 8800. Aqui, só para mostrar de maneira mais simples aqui, sem tomar muito tempo de vocês, eu isolei um desses pórticos aqui, só para mostrar em detalhes a estrutura. E aqui nós temos um exemplo em que eu tenho um perfil que tem alma esbelta, esse perfil de seção variável aqui tem alma esbelta, e o Sea Engineer também pega esse resultado aqui para perfis de alma esbelta. Então, ninguém precisa ficar verificando isso adicionalmente, que o perfil tem essa característica, né? E já procede o dimensionamento da seção considerando todas as suas características geométricas aqui. Aqui tem um exemplo, vou mostrar só graficamente, porque a gente já passou os relatórios todos aqui. A única coisa adicional que tem é só a verificação da flexão mesmo. Então essa é uma obra. E aqui nós temos um outro exemplo de uma outra obra que acho que está até na apresentação, no início da apresentação do Rodrigo, que é um galpão, uma loja de automóveis, se não me engano, lá no sul de Minas, que Pouso Alegre, né, que também está sendo dimensionado todo com a NBR 8800.